Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, né, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Você que está aí agora, você que chegou, talvez, nesse momento, você que vai assistir depois, né, a gravação, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, na tua casa. Quero expressar, queridos, a minha alegria de poder estar aqui, né, pela primeira vez neste formato, né, sendo um instrumento de Deus para pessoas que estão assistindo, que irão assistir, participar deste momento aqui maravilhoso. Estou muito emocionado, confesso que estou muito emocionado, né, e feliz porque assisti terça passada, nossa querida irmã Diaconisa Esther, assisti os demais também, as gravações, e só de ver na tela, né, essas gravações aí, saber que agora estou aqui com vocês, então é motivo de muita alegria. Quero agradecer, né, pelo convite, pela confiança, pastor Gerson, a missionária, né, a nossa querida irmã Nádia, tenho a alegria de poder rever, né, a nossa querida professora aí, a missionária Andréia, Deus abençoe a sua vida, satisfação revê-la, e também a obreira que está conosco, Socorro, Deus abençoe a sua vida também poderosamente. E tenho a alegria de falar, né, que eu participei também, fui aluno, seminarista do Seminário Superior de Teologia e Missões, pela Igreja Batista Betel, e eu fico muito. Todas as segundas-feiras eu quero entrar na aula, quero participar, porque é muita saudade, uma, uma qualidade excepcional do corpo docente, os professores, né, de alto nível, os alunos, né, também, com certeza, alunos preparadíssimos. O seminário ele tem formado homens e mulheres para levar a palavra de Deus, e eu me sinto privilegiado de poder estar aqui como seminarista deste seminário que tem formado, que tem preparado homens e mulheres para transmitir a palavra de Deus com sabedoria, trazendo bagagem, e me emociono muito assim, né? Tenho muita saudade dos professores que passaram por aí, professores maravilhosos, e o que me deixou mais impressionado é o nível que cada professor, que cada professora tem, que passa por aqui, por essa telinha, nos ensinando a simplicidade, a forma, a humildade, como eles transmitem o conhecimento. Então, isso foi o que eu mais fiquei maravilhado, né? Pelo nível, pelo conhecimento de cada um, mas a forma simples, a forma clara na transmissão ali do conteúdo e a forma como nós estamos aprendendo. Então, que Deus abençoe. E não poderia, claro, deixar de agradecer e louvar a Deus, né, pela vida de Graciene Barbosa, secretária, né, do seminário, que tem sido uma mulher de Deus. Tenho admirado muito o trabalho que Graciene tem feito, a forma como ela executa, a forma justa como ela tem conduzido, né, esse trabalho, que é a obra de Deus, a forma como ela faz para Deus, com todo amor, com toda dedicação, desde o dia que eu liguei para fazer a minha inscrição, até os conteúdos que ela vai, todas as informações, tudo de forma justa, né? Então, eu admiro muito a forma como a nossa querida Graciene tem executado a sua missão, a sua tarefa que foi designado para ela. Então, enfim, que Deus abençoe cada um de vocês, e eu tenho a palavra de Deus para o teu coração. Você que está nos acompanhando agora, se você tiver uma Bíblia em sua casa, puder abrir comigo, vamos abrir, queridos, no livro de Marcos, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, um texto muito conhecido, uma história emocionante, uma história, muitos pregadores, né, já ouvimos em diversas perspectivas diferentes, visões, aplicações diferentes acerca desta história, que vai falar da mulher do fluxo de sangue. Então, vou estar fazendo a leitura aqui, a Marcos, capítulo 5, do 25 em diante, que diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha,
nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Então, vamos parar por aqui, né, até o versículo 34. Queridos, eu tenho certeza que esta passagem ela tem tocado muito os nossos corações. É um texto, como eu falei, muito conhecido, muito pregado, mas a despeito disso, todas as vezes a palavra é uma fonte, né, inesgotável. Então, todas as vezes já preguei umas 2, 3 vezes em outra perspectiva dentro desse mesmo texto e sempre tem uma novidade, porque o Espírito ele sempre traz algo novo. Então, esta mensagem que eu estou trazendo aqui agora para vocês, Deus vai falar ao teu coração. E, como eu falei, esta mulher, ela me emociona muito, né? E ela me edifica lendo essa passagem, porque gosto de me ater muito aos detalhes, a fé que esta mulher teve. Esta mulher que o texto vai, não sei como está aí na tua Bíblia, mas diz a mulher do fluxo de sangue. Nós conhecemos esta mulher como a mulher do fluxo de sangue. Mas veremos nesta mensagem, veremos na palavra de hoje que eu quero trazer para você, que esta mulher ela possuía, o sofrimento dela era tão grande durante os 12 anos que ela tinha 3 enfermidades. Eu quero destacar aqui 3 enfermidades que esta mulher tinha. A primeira é a enfermidade física, a qual está aqui no texto, o qual lemos, né? Um fluxo de sangue, um fluxo descontrolado de sangue. A segunda enfermidade é uma enfermidade psicológica. Queridos, pensa comigo, 12 anos essa mulher ouvindo dos médicos, não tem cura, não tem cura, não adianta, não tem jeito. A Bíblia diz que essa mulher gastou todas as suas economias, todas as suas reservas, e ninguém, absolutamente ninguém pôde fazer nada por ela. Então imagina, a cada vez que esta mulher ia ao médico, talvez, né, alguns de vocês aqui já passaram por essa experiência, fazer um exame, de repente foi diagnosticado e volta ao médico para saber do resultado, fica naquela ansiedade, né, aquela preocupação, ora diante de Deus para que não seja nada grave, e retorna para o médico uma vez, e só pelo fato do médico deixar claro que precisa fazer novos exames para realmente constatar, para ver o que de fato está acontecendo, já gera uma preocupação. Isso em poucos dias, isso em meses. Imagina esta mulher durante 12 anos da sua vida, vai a um, vai a outro, né? E ouvindo a mesma coisa, não tem cura, não tem jeito. Infelizmente, eu não posso fazer nada por você. É o que essa mulher ouvia durante toda a sua vida. 12 anos ouvindo a mesma coisa, de forma negativa. Ou seja, esta é a segunda enfermidade, é a enfermidade psicológica. Imagine, queridos, uma pessoa que vive com câncer sem saber durante 10 anos. E aí o dia que ela descobre que está com câncer, aí ela começa, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ou seja, o que é que vai acontecer? O câncer vai avançar e dentro de 3 meses, no máximo, essa pessoa morre. Porque a enfermidade, quando a enfermidade que estava só no corpo passa para a mente, somatiza a enfermidade do corpo. Ou seja, agora não é somente o corpo que está enfermo, a mente também está doente.
Você entende, queridos? A mente tem o poder de somatizar para melhor ou para pior. As batalhas, as grandes, as maiores batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia é na mente. Nós ganhamos e perdemos na mente. É exatamente desse jeito que acontece. Eu estava conversando esses dias, um colega, ele me procurou, ele estava falando, né, que estava sentindo algumas dores, que ele não estava bem de saúde, não estava dormindo bem, estava com um pouco de ansiedade, um pouco preocupado, e ele foi ao médico. Quando ele retorna do médico, ele me procura, e aí eu perguntei para ele como é que foi, o que é que o médico disse. Aí ele, não, pediu alguns exames. E aí ele fez os exames recomendados, levou, voltou ao médico. Quando ele retorna, ele conversa comigo. Aí, e aí, qual foi? Houve algum problema, alguma coisa grave que gere preocupação? E ele disse, graças a Deus, não. Mas quando eu abri ali, eu cheguei no consultório do médico, a primeira coisa que ele me disse foi, você não está bem, sua fisionomia, você não está bem. Aí eu, mas e os exames acusaram alguma coisa? Não, está tudo bem, graças a Deus, tudo sob controle. Apenas algumas alterações, e aí ele foi falando o que aconteceu. Ou seja, queridos, nós chamamos isso hoje de doenças psicossomáticas. Começa na mente e paralisa e afeta todo o corpo. Hoje você vê pessoas que aparentemente são sadias. Você conhece pessoas assim, você trabalha com pessoas assim, do seu lado, que aparentemente elas não têm nada, mas tudo está aqui. É o que nós carregamos aqui, queridos. É o que nós ouvimos, é a batalha que nós travamos aqui na nossa mente. É o que nós colocamos, levamos para a nossa mente e, de uma certa forma, paralisa todo o corpo, adoece todo o corpo. Por isso que são chamadas doenças psicossomáticas, porque começa na mente e afeta todo o corpo, paralisa todo o corpo. Talvez não está ligada a nenhuma doença grave. A única doença, o único problema está aqui. A forma como você tem pensado, a forma como você tem filtrado os seus pensamentos, as suas preocupações, as suas ansiedades. Tem pessoas que não conseguem dormir, já começa preocupado, fica preocupado ali o dia todo. Então adoece o corpo, paralisa de uma certa forma. E aí, queridos, essa foi a segunda enfermidade que essa mulher sofria. Era uma enfermidade psicológica. Será que essa mulher não parou por um dado momento na sua vida? Não adianta, eu não vou procurar mais. Chega, não tem jeito. Porque eu vou para um, diz que não adianta, o outro disse que também o quadro está se evoluindo, então não vai adiantar. O meu caso não tem jeito, não tem solução, é caso perdido. Então, se esta mulher já estava, de fato, doente, literalmente com um fluxo descontrolado de sangue, porque o problema dela, claro, começou era no corpo físico. Então, se essa mulher já estava doente de verdade, agora passou para a mente, ela está com a mente doente. Psicologicamente, ela está com essa enfermidade, de tanto ouvir um não, de tanto ouvir, de tanto receber porta na cara. Era a situação que essa mulher se encontrava. E a terceira enfermidade. Olha só, a primeira enfermidade física, a que ela carregava no seu corpo, a dor que ela carregava insuportavelmente. A segunda, a enfermidade psicológica, não tem cura, não adianta, não tem jeito. E a terceira e última enfermidade é a enfermidade emocional. Ela está doente no corpo, ela está doente na mente, ela está doente na alma, porque foram 12 anos em um isolamento social, 12 anos trancada dentro de casa. E aí a gente vai ver no contexto histórico, segundo a lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 15, do 19 ao 27, por exemplo, a mulher com fluxo de sangue era considerada ritualmente impura. E aquilo não estava ligado apenas a uma questão médica, mas religiosa e social. E esta impureza, para vocês terem uma ideia, essa impureza desta mulher, essa doença dessa mulher, estendia tudo que ela tocasse. Ou seja, tudo que ela tocasse ficaria impuro. Imagine o constrangimento dessa mulher em ter que ir na rua, em ter que disfarçar naquele período, naquela fase em que talvez desse uma aliviada, essa mulher ter que comprar alguma coisa no mercado e de repente ela está preocupada em manchar
as suas vestes com sangue, alguém perceber e gerar aquele escândalo. Imagine se alguém percebesse isso, começasse a gritar, imunda, imunda, e essa mulher saísse correndo. Certamente ela viveu momentos assim. Olha o constrangimento, olha a situação a qual esta mulher vivia. Imagine, o impacto disso era muito grande. Essa mulher vivia excluída dentro do seu próprio povo. E enquanto que os leprosos, eles eram isolados fora da cidade, esta mulher era isolada dentro da sua própria cidade. Ou seja, praticamente invisível, porque as pessoas não podiam se aproximar dela sem que fossem contaminadas, sem que se tornasse impura. Essa era a realidade desta mulher, queridos. Mas, olha só, um dia, a Bíblia diz que um dia essa mulher ouviu falar de Jesus. Preste atenção agora aqui. Um dia, essa mulher ouviu falar de Jesus. Essa mulher tem toda uma trajetória de sofrimento. Essa mulher tem procurado pessoas que dizem não, que não tem jeito. Aí um dia ela ouve falar de quem? Ela ouve falar de Jesus. Só isso aqui, queridos, gera arrepio. Só isso aqui me edifica quando eu leio isso. Porque quando diz um dia ela ouviu falar de Jesus, isso lembra você o dia que você ouviu falar desse Deus que transformou a tua vida. Porque se você está aí do outro lado, tendo paz no seu interior, se você está aí do outro lado, transformado, curado, liberto, salvo, transformado, regenerado, se você está aí do outro lado com esse sentimento, é porque também um dia, o Senhor mudou a tua história. Um dia Ele mudou a tua vida. Por isso que você hoje tem paz. Por isso que você hoje celebra. Por isso que você hoje tem liberdade. Vive com qualidade de vida. Exatamente porque um dia Ele transformou a tua vida. Mas, para você que talvez tenha vivido momentos difíceis, momentos de dores, como esta mulher, dentro de um outro contexto, eu quero dizer que esta terça-feira, ela ficará marcada, em nome de Jesus, ela ficará marcada para sempre no teu coração. E daqui a um dia, a um mês, 2 meses, um ano, você vai dizer, um dia eu encontrei Jesus. Um dia eu ouvi falar de Jesus e ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida. Então um dia essa mulher ouviu, olha só a palavra ouviu, lá, queridos, a palavra de Deus em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo agora. Esta palavra gera fé no teu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus é poderosa para transformar a tua vida. Então, eu creio que neste momento, esta palavra que você está ouvindo, desde o início do culto, desde os momentos dos louvores e adoração, onde Deus habita, onde Deus fala através das canções, através das letras inspiradas, ao fato de você estar aí só ouvindo, teve um dia difícil, está vivendo momentos de terror na tua vida. Sabe, queridos, eu tenho certeza que ao ouvir esta palavra, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para transformar, para salvar, para libertar. E isso está acontecendo agora. À medida que você está me ouvindo, está gerando fé no teu coração. À medida que você está ouvindo este culto, participando deste culto, está gerando fé. E por gerar fé, está gerando cura, está gerando transformação. Feridas abertas estão sendo cicatrizadas agora. Pensamentos negativos, pensamentos de suicida, sabe, está sendo caindo por terra agora na autoridade do nome de Jesus, porque esta palavra tem poder. O nome de Jesus tem poder. Aleluia. Então um dia esta mulher ouviu falar de Jesus. E onde ocorre a primeira cura? Onde ocorreu a primeira cura? A gente lê o texto e vê que quando ela toca é curada, mas quando ela ouve falar de Jesus, ela recebe a primeira cura. Onde ela recebeu a primeira cura, querido? Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus,
ela recebe a primeira cura na sua mente. Pois é, a primeira cura que esta mulher recebeu aqui foi na sua mente. Olha só, ela passou 12 anos da sua vida dizendo, vou morrer, vou morrer, vou morrer, não tem jeito, não adianta, não tem saída, não tem jeito. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a dizer para si mesma, vou repetir, quando ouviu falar de Jesus, ela começa a dizer para si mesma, aqui está a cura, aqui está a primeira cura, dizer para si mesma, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, eu serei curada. Aqui está a cura da mente. E aí, queridos, lá em Provérbios 23, 7, vai dizer, como imagina o teu coração, assim será. Como imagine o teu coração, assim será. Agora veja o versículo 28. Se puder acompanhar comigo, acompanhe o versículo 28 aí. Olha só, queridos. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Perceba, o texto não diz que ela disse. O texto diz que ela dizia. Disse é dizer de uma vez só. Dizia é ficar repetindo, é um ato, é um processo contínuo. Se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar. Por quê? Porque foram 12 anos ouvindo, não tem cura, não tem cura, não tem jeito. Então, durante os 12 anos, para cada vez que ela ouviu, não tem cura, ela está reformulando, refazendo um novo processo, ela está montando um novo cenário, dizendo, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, eu serei curada. Aleluia! Queridos, para de ficar repetindo os mesmos fracassos, para de ficar repetindo as mesmas coisas, para de ficar repetindo, dizendo que não tem jeito, dizendo que não adianta, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que a porta não vai abrir, que não vai ser curado. Para de ficar dizendo que teu marido não tem jeito, que teus filhos não têm jeito. Para de ficar dizendo isso, para de colocar isso na tua mente, porque é isso que está te adoecendo, é isso que está te paralisando, querido, é isso que gera bloqueio para que você não seja liberto. Entende? Escute uma coisa, o seu milagre começa na sua mente, a sua cura começa na sua mente. A sua cura começa na sua mente, a salvação da sua família começa na sua mente. Então comece agora a produzir novos pensamentos. Comece agora a tomar posse da sua vitória. Comece agora, querido, a pensar no seu milagre. E aí, queridos, no versículo 29, quando ela toca, o sangue estanca. Aí a pergunta que eu comecei a fazer para mim mesmo, por que Jesus parou? E eu faço duas considerações. O versículo 29 diz que automaticamente, foi automático. Quando ela toca na orla de Jesus, ela é curada do seu mal. Ela é curada. O texto diz isso no versículo 29. Mas por que Jesus parou? Por que Jesus não foi embora? Primeira consideração, por que Jesus parou? Para completar a obra na vida daquela mulher. Porque quando a mulher toca, ela é curada. Quando Jesus para e libera a palavra, ela é salva. Vou repetir isso aqui. Jesus parou, ele poderia ir embora, mas ele parou para completar a obra. Quando ela toca, ela foi curada do seu mal. Mas quando Jesus volta e libera a palavra, filha, a tua fé te salvou, ela é salva. Entende, queridos? Entenda isso. Tem pessoas que são curadas, mas não são salvas. Mas quem é salvo é curado. No culto tem aqueles que querem cura, mas não querem salvação. E tem aqueles também que querem salvação e são curados como consequência. E a segunda consideração, por que Jesus parou? Ele parou porque ele não queria apenas curá-la fisicamente, mas restaurá-la e reintegrá-la à sociedade. Ao expor a fé daquela mulher diante da multidão, ele estava reconhecendo ela como filha, devolvendo identidade e dignidade para aquela mulher. Foram 12 anos sendo chamada de impura. Imagine, 12 anos sendo chamada, sendo olhada, vista de forma diferente. E pela primeira vez ela é chamada de filha. 12 anos sendo taxada de mulher impura, negativamente, de forma vivendo às margens da sociedade, excluída do rol da sociedade. E agora, pela primeira vez, ela é chamada de filha.
Eu não sei durante quanto tempo da sua vida você tem sido taxado de algo negativo, de pessoas que não têm valor, de pessoas que não prestam, sabe? Eu não sei como as pessoas têm enxergado você, têm olhado para você. Eu não sei como tem te enxergado, mas nesta noite eu quero te dizer que Jesus está te chamando de filho, Jesus está te chamando de filha, porque ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas ele vê o teu coração nesta hora. Ele vê o teu coração, ele conhece a dor que você está passando agora. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe que você tem passado, o quanto você tem chorado. E ele está disposto a estender a mão para você e dizer: filho, não temas, porque eu sou contigo. E aí, no pensamento judaico, a impureza era contagiosa. Esse era o pensamento judaico, a impureza era contagiosa. Mas em Jesus acontece o oposto. É a pureza dele que contagia e purifica aquela mulher. E aí, por fim, Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? O texto começa dizendo que foi uma certa mulher que não tinha paz, uma certa mulher que não tinha vida social. Mas depois que ela teve um encontro com Jesus, ele diz: filha, vai em paz. Ou seja, agora ela é filha. Agora ela tem paz. Agora ela tem vida. Talvez você se considere apenas uma certa pessoa. Talvez você se considere uma pessoa sem valor, de tantas pessoas não te valorizarem, não reconhecer o valor que você tem. Mas escute uma coisa: se você não tem tido paz até essa noite de terça-feira, se você não tem tido vida, perspectiva de vida, vive sem esperança, eu quero te dizer que esta noite o Senhor pode te dar vida, e vida com abundância. Ele pode restaurar você, ele pode trazer a tua dignidade, a tua identidade, ele pode te honrar diante de todos, ele pode te exaltar diante de todos, porque é isso que ele faz. Mas para isso acontecer, você precisa dar um passo para ele, entregar a sua vida para Jesus. Se necessário, toque nele nesta noite, toque pela fé. Ele está aí agora, onde você está. Independente do lugar que você esteja, ele está aí agora com você. Ele está aí com você. E ele pode te alcançar agora. E ele pode transformar a tua vida agora e fazer de você um novo homem e uma nova mulher. Aceita Jesus. Vai ao encontro dele. Chega de sofrer. Chega. Vai ao encontro dele, se prostre diante dele e confesse como único e suficiente Salvador da tua vida. Que ele, pois, te abençoe em nome de Jesus.